Querido irmão, querida irmã, esta terça-feira da terceira semana da Quaresma nos apresenta alguns dos temas mais centrais da nossa relação com Deus e com o próximo. Os temas hoje são perdão, oração e humildade, e estão profundamente interligados. O perdão é uma característica de Deus. Deus é amor. Deus nos ama imensamente, e porque nos ama imensamente, nos perdoa. Apaga as nossas faltas, as nossas culpas e nos dá a oportunidade de recomeçar. Começar de novo a escrever a nossa história, transformados, convertidos, melhores. Ao mesmo tempo, Deus pede que nós tenhamos a mesma atitude em relação ao próximo. O próximo também erra em relação a nós, como nós erramos tantas e tantas vezes. Assim, Deus nos pede para também perdoar o outro, também dar ao outro uma segunda chance. Qualquer que seja essa chance, Deus nos pede para dar ao outro a oportunidade de que também ele se renove, recomece a sua história e tenha apagado a culpa do mal praticado contra nós. Para sermos capazes de viver bem essas realidades, é necessário ter uma vida de oração. A oração atrai a graça de Deus, nos abre a sua graça e também nos abre ao relacionamento com o outro. E para que a nossa vida de oração seja mais autêntica, é necessário ter humildade. A pessoa humilde reconhece com mais transparência as suas virtudes e os seus defeitos, e a humildade leva a uma oração mais profunda e mais sincera, e leva à capacidade de perdoar mais, como também a coragem de pedir perdão quando necessário. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Daniel, nos traz a figura de Azarias, também ele profeta, que faz uma súplica a Deus. Era um contexto difícil, o povo de Deus tinha se enfraquecido pelo pecado cometido, tinha sido dominado por outros povos, tinha sido muito reduzido, e Azarias reza ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo as consequências negativas do pecado, não colocando na conta de Deus, suplicando o perdão de Deus e, ao final, fazendo um compromisso. Esses pontos nós deveríamos seguir em todas as nossas orações. Diante de Deus, reconhecer-se frágil, imperfeito e limitado. Reconhecer Deus como grande, bom, forte, verdadeiro, autêntico, belo. Nos comprometer a uma transformação de conduta e confiar na sua graça. De igual modo, deveríamos também repetir as palavras do salmista no Salmo 24, que pede a Deus que Ele mostre a nós os seus caminhos, ilumine a nossa vida, nos faça conhecer a sua verdade. Para isso, precisamos ser dóceis e abertos à ação de Deus. No Evangelho, tirado do capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, já no finalzinho, versículos 21 a 35, nós temos o famoso diálogo de Pedro com Jesus sobre o perdão. Jesus é interpelado por Pedro, que lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Veja que Pedro já dava sinais de conversão. A pergunta dele é uma pergunta alta. Naquela época, as pessoas boas perdoavam 3 vezes, 4 no máximo. Existe um pensamento do Antigo Testamento que dizia que o justo peca 7 vezes. Portanto, Pedro faz essa relação e pergunta: será que eu devo perdoar 7 vezes? O 7 é o número da perfeição. Seria esse o ápice do perdão? Pedro estava indo bem, tinha ido mais longe do que se ia até então. Mas Jesus dá aquela resposta forte que todos conhecemos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 é o que tu deves perdoar. Claro que não são 490 vezes. O que Jesus estava dizendo é: perdoa sempre, sempre. Cada vez que alguém precisa do teu perdão, dá o perdão. O que é o perdão? Dizíamos há pouco. O perdão é apagar o peso da culpa do mal que o outro praticou. Devemos estar sempre dispostos a tirar esse peso das costas dos irmãos. Ser capaz de perdoar sempre não é ser otário, não é ser bobo, não é aceitar passivamente que façam todo tipo de mal contra nós. Não. Mas é, diante de alguém que errou, que pecou, que rompeu a relação de amor conosco, ser capaz de dar a ele a chance de recomeçar. Isso permitirá ao outro que ele também se transforme, que ele também, recebendo a graça do nosso perdão, fique mais apto a receber as graças de Deus.
Deus é quem nos trata assim, nos perdoa sempre. Pede também que perdoemos o nosso próximo. E mais, Deus põe a medida do nosso julgamento no quanto somos capazes de perdoar. Se perdoarmos muito, Ele nos perdoará muito. Se perdoarmos pouco, Ele nos perdoará pouco. Qual é então a conversão de hoje? Orar mais e melhor. Ser mais humilde. E diante dessa humildade, na presença de Deus, confiar mais no Senhor e pedir a Ele o que nós precisamos, pedir as graças, as bênçãos, nos comprometendo também a levar uma vida mais abençoada. Reconhecer que Deus perdoa todas as nossas culpas e nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. E também que devemos perdoar cada próximo, bom ou mal, ele tendo ou não tendo pedido o nosso perdão. Dar sempre o nosso perdão a cada próximo que erra em nosso caminho. Seja essa a nossa conversão de hoje. Bom dia.